não é prova, é treinamento. Diga: luta não é luta, é treinamento. Você quer ir para coisas maiores? Deixa Deus te treinar. Queridos, eu falei que ia orar hoje, fazer a oração de Jacó. E eu vou fazer a oração de Jacó e vou fazer a oração para todos aqueles que creem, que acreditam, que tenha a fé para determinar o salário, o faturamento, o quanto você crê, quanto você deseja, sonha e crê que você vai ganhar. Aqueles que creem, vêm fazer oração comigo aqui diante do altar. Teu nome é poder. Diz assim em Gênesis, começando no versículo 20, Gênesis 30, versículo 28. E acrescentou: diga o seu salário, que eu lhe pagarei. Ou determina o seu salário, que eu vou te pagar. Jacó lhe respondeu: você sabe o quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? E aí Jacó determinou o salário dele, um salário pela fé, um salário, inclusive, você conhece a história, sabe que era impossível, seria impossível acontecer. Hã? Você teve essa experiência, né? Então depois a gente compartilha ela. Até uma experiência muito bacana nesse sentido. Que ela está falando que 10 vezes mais, depois 100 vezes mais. Determina o teu salário. Ele determinou. E era algo que precisava da intervenção sobrenatural de Deus. Eu não vou entrar nos detalhes. Eu vou entrar nos pontos que são relevantes. Dentro desse período que ele determinou o salário dele, o salário dele foi mudado quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes o acordo foi mudado. Então, diz assim, ó: você sabe que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele me tem feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Diga comigo: contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia que as que têm listras são o seu salário, serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou o rebanho de seu pai e deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho, em que olhei e vi os machos que fecundavam o rebanho, tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus
me disse no sonho: Jacó? Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja. Diga comigo: olhe e veja. Que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Primeira coisa, o acordo foi mudado quantas vezes? O acordo foi mudado, as circunstâncias foi mudado, e o resultado? Não. Ele continuava crescendo e prosperando. Não, você precisa entender isso, não, você vai vir aqui à frente, vai receber uma oração e nada vai mudar. Nós estamos falando de fé. O anjo disse: olhe e veja. Olhe e veja o teu milagre. Olhe e veja a tua prosperidade. Olhe e veja nascendo de acordo com o salário que você determinou. Olhe e veja. Mas ele disse assim: eu sou o Deus de Betel, aonde você levantou uma coluna e me fez um voto. Aonde você levantou uma coluna e me fez um voto, eu aceitei o voto. E quando ele fez aquele voto, a transferência de riqueza começou a acontecer. Deus impediu que o salário fosse mudado 10 vezes? Não. Mas o resultado mudou? Não. Ele continuou crescendo, ele continuou prosperando. Deus continuou fazendo transferência de riquezas. Agora, que voto foi esse que ele fez? Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, diga assim, ó, alimento e roupa. Se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, será uma casa de Deus. Diga comigo: e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Agora vem cá, ele pediu o quê? Roupa e comida. E Deus deu roupa e comida? 2 caravanas de rebanhos e dezenas de servos, animais e mais animais, rebanhos e mais rebanhos. Ele se tornou riquíssimo. Se eu pegar a minha Bíblia aqui, você vai ver a palavra que ele se tornou. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, de servos e servas e camelos. Está lá no 43. Ficou rico ou extremamente rico? E ele fez um voto com Deus e ele pediu roupa e comida. Agora Deus não tem só roupa e comida. Está entendendo o que eu estou tentando mostrar a você? Quando você faz um voto de fidelidade para com Deus, você vê que ele fez o voto e o anjo deu a visão. Sabe o que você vai fazer? Levante seus olhos e veja. Veja nascendo, salpicado, listado e malhado. Eu estou vendo ele te enganar. Eu estou vendo. Só que não vai adiantar. Está entendendo? Eu estou vendo ele mudar a palavra dele e o acordo dele.
Eu estou vendo. Só que não vai adiantar. Eu vou continuar transferindo para você. Você vai continuar crescendo e prosperando. E ficou extremamente rico. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Feche os seus olhos. O anjo está dizendo a você hoje. A primeira coisa que, pelo Espírito, eu quero falar com você agora. Você tem fé para determinar o seu salário? Você tem fé para determinar o faturamento da tua empresa? Você tem fé para dizer: isso será o meu salário, este será o nosso faturamento? Mais importante que isso, você tem fé para dizer: Senhor, me honra, porque como Jacó, certamente entregarei ao Senhor a 10ª parte de tudo que o Senhor me der. Certamente, Senhor. Não é talvez, eu acho, quando der. Diga: certamente, Senhor. Certamente. Seja firme nas suas convicções. Deus não precisa de nada que é seu. Você sabe disso, já é dele. É você que precisa. Então diga a Deus, diga: se o Senhor me abençoar, certamente, não é talvez, não é quando der, não é quando eu achar, certamente eu devolverei ao Senhor o dízimo, Senhor. Coloca Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai multiplicar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. O Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Jacó é o Deus que pode multiplicar por 10, por 20, por 30, por 50, por 100. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Vai. Porque você vai ver as coisas começar a mudar para você. Ele pediu roupa, ele pediu comida, e Deus transferiu riquezas para ele. Não, ele te dá mais do que você precisa. Ele vai fazer mais do que você precisa. O propósito é mais, porque ele quer te usar para coisas maiores. É mais. Você não vai ter roupa e comida, não. Você vai ter caravanas. É caravanas. É caravanas. Ah, meu santo e poderoso Deus, eu oro com ela agora. Eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas. Eu quero profetizar, Senhor. Eu quero profetizar o salário. Eu quero profetizar o salário que ela está determinando agora. Oh, meu Deus, Senhor, ela tem um voto com o Senhor. Eu creio, eu acredito, meu Pai, que tem pessoas entendendo a mensagem, entendendo a palavra, entendendo, oh meu Deus, o propósito. E eu quero pedir agora, eu quero profetizar. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. Oh meu Pai, tudo quanto é nos céus e na terra pertence ao Senhor. O Senhor é o Deus que levanta o pequeno. O Senhor é o Deus que exalta o necessitado. Quando Jacó fez aquele voto com o Senhor, ele não tinha nada, ele tinha só um cajado. Quando ele fez aquele voto com o Senhor, ele não tinha nada, era só um cajado. E quando ele saiu daquele lugar, ele saiu riquíssimo. Como diz a tua palavra, extremamente rico. Só quando ele chegou lá, ele chegou com um cajado, só com um pedaço de pau na mão. Dormiu a primeira noite com a cabeça na pedra. Mas quando saiu de lá,
saiu riquíssimo, Senhor, extremamente rico. Levanta homens e mulheres aqui com a unção de riqueza, Senhor. Levanta, meu Pai, levanta que a partir desse momento, meu Deus, haja uma transferência de riqueza. Eu não sei o que ela faz, mas eu peço, eu profetizo transferência de riqueza, de visão, de direção a ela, de ideias, de projetos. Abençoa, indica a ela, indica o negócio dela, indica, meu Pai, indica, favoreça ela, fala dela, ó meu Deus, faça com que o nome dela se espalhe, o nome dela circule, o nome dela, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu profetizo pessoas crescendo, ó meu Deus, eu declaro pessoas prosperando, eu declaro em nome de Jesus uma reviravolta, eu declaro coisas grandes vindo para as mãos dela, em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida mudanças. Presta atenção, não abre seus olhos. Se você estiver entendendo a mensagem, estiver fazendo um propósito com Deus, fidelidade, vírgulas, fidelidade nas vírgulas, Deus vai começar a fazer transferência para as tuas mãos. Muitas vezes vai parecer que pessoas estão te lesando, pessoas estão te prejudicando, inclusive não cumprindo o que prometeu a você. Não se preocupe, não se preocupe, Deus está vendo, Deus tem um acordo com você, e você vai crescer. Deus vai fazer transferência de riquezas para a tua mão. Qual é o teu salário? Qual é o teu salário? Entenda que o salário que você está determinando, se você crer, vai ser só o começo, porque não tem limites. Ele vai começar, você vai começar a ver a medida aumentar, a porção aumentar. Deus vai acrescentar. Vai ter dias, a princípio vai ter momentos que vai vir uma guerra dentro de você. Será que eu faço? Será que eu devolvo? Será? Se eu guardasse esse dinheiro? Se eu pagasse isso? Não! Vai ser teste para você. Serão testes para você. E se você passar nos seus testes, você vai ver uma fluidez financeira que você nunca viveu, nunca desfrutou. Não se intoxique com ela. Não se intoxique, porque será só o começo. Não coloque a bênção no lugar do abençoador. Não coloque a bênção no lugar do abençoador, porque será só o começo. Priorize o abençoador. Ele é a fonte. Ele é a fonte. A fonte não seca. Em nome de Jesus. Agora, com os olhos fechados, não fala nada. Só olhe e veja. Veja o teu salário. Veja a fluidez financeira vindo para as tuas mãos. Veja clientes, pacientes, parceiros aumentando de forma sobrenatural. Olhe e veja. Olhe e veja. Seu faturamento hoje, vai ser o seu dízimo amanhã. Não, eu vou te dizer, vai ser mais do que o seu dízimo. Mais. Como? Só preocupe-se com uma coisa: honre a Deus, seja fiel. O como é com Ele. O como é com Ele. E Ele vai te honrar. Está entendendo ou não? Mas como é que Deus vai fazer? Ele é multiforme. Ele tem muitas formas de agir. Ele tem muitas maneiras de agir.
Ele faz. Operando eu, quem impedirá? Veja, veja, olhe e veja. Olhe e veja o teu crescimento. Olhe e veja o teu progresso. Olhe e veja a expansão. Olhe e veja pessoas chegando, parceiros chegando, clientes novos chegando todos os dias. Olhe e veja. Olhe e veja. Olhe e veja. Está vendo? Vai acontecer. Diga, vai acontecer. Sabe o que a Bíblia diz? Em Deus nós faremos proezas. Diga, em Deus eu farei proezas. Sabe o que é proezas? Proeza significa uma ação heróica, algo memorável, extraordinário. Proeza é algo muito forte, intenso, esplêndido, admirável, notável, fabuloso, imponente, magnífico, nobre, sublime. Algo grande, colossal, monumental, desmedido, fantástico, glorioso, inesquecível. Ação gloriosa, algo incomum. Diga aí, em Deus. Diga, eu farei proezas. Diga, eu farei coisas esplêndidas, admirável, notável, monumental, desmedido, fantástico, glorioso, inesquecível. Diga, algo fora do comum. Em Deus eu farei proezas. Você vai fazer. Na força do seu braço você não vai, em Deus você vai. Na sua capacidade e habilidade humana você não vai, em Deus você vai. Em Deus. Amém? Diga, eu creio. Diga, eu recebo. Diga, Senhor, o que o Senhor fez na vida de Jacó, eu creio que o Senhor vai fazer na minha. Diga, eu creio, porque eu sirvo o mesmo Deus de Jacó. Diga, eu creio que a minha vida financeira começa a fluir de forma sobrenatural a partir de hoje, a partir dessa noite, a partir dessa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje. Você vai voltar para o lugar e tem uma pessoa que vai testemunhar. Se mais alguém quiser testemunhar, já fica para compartilhar com a gente as suas experiências. Pode voltar para o seu lugar. Vamos lá. Nós vamos... Seu nome? Rodolfo. Nós vamos ouvir o testemunho do Rodolfo. Eu não conversei com o Rodolfo, mas já compartilharam comigo parte do testemunho do Rodolfo, que a experiência dele tem sido maravilhosa, muito especial. Então vamos lá. Seu nome? Rodolfo. Boa noite. Rodolfo, resume para nós como é que você chegou à igreja, como é que estava a tua vida e o que mudou de lá para cá e o que tem acontecido agora na tua vida. Então, bispo, eu estou na igreja já faz um bom tempo, desde a escolinha lá, tenho 28 anos, mas meu pai me trazia desde pequeno. Só que nunca fui constante, sempre vinha, às vezes não. E sempre quando eu tinha um problema, eu vinha para a igreja e esse problema solucionava, eu tchau à igreja. E isso aconteceu por diversas vezes nessa jornada toda, até meus 28 anos. Eu fiz isso muitas vezes, fui muito ingrato. Sempre que eu tinha algum problema, eu fazia isso, eu vinha, buscava a bênção, pegava a bênção e ia embora. Você era inconstante. Inconstante. E a vida também é inconstante. Sim. Porque quando você é inconstante, a vida é inconstante. Olha o que ele está falando. Quando ele estava com problema, ele vinha buscar. Resolvia o problema, ele relaxava. Ele estava com problema, ele voltava. Ele alcançava a solução, ele relaxava. Quer dizer, é uma mensagem muito errada que manda por mundo espiritual. Quer dizer, então, que você só vai servir a Deus com fidelidade se você tiver problema? Só assim.
E aí você mudou. Aí eu mudei. E só para recapitular, eu sempre vinha, aí eu falava, Deus, se eu conseguir montar minha empresa, eu vou dizimar, eu vou fazer tal coisa. Aí eu ia lá, montava a minha empresa, tchau, Deus. Esquecia do que eu tinha feito o voto aqui e nunca fui constante. Nisso, primeira segunda-feira de 2023, eu decidi tomar a decisão de mudar a minha vida, de vir para a igreja. E de lá para cá foi só bênção, só o que Deus tem feito é inimaginável, o que eu tenho vivido é muito fora de base. Sobrenatural. Sim, eu tenho hoje 2 lojas no ramo de sorveteria e açaí, e eu tinha em média 6 funcionários quando eu cheguei na igreja, e vivia uma vida que não era minha. Eu vivia uma vida que tudo que entrava lá eu gastava, funcionário todos a Deus dará, tudo errado, sem registro. E quando eu decidi vir para cá, eu decidi mudar totalmente a minha vida. E de lá para cá, eu reinaugurei uma loja com 200 metros quadrados, que hoje ela tem 16 funcionários. No projeto do ano passado, 52 dias do ano passado, eu reinaugurei a outra loja, que hoje ela tem 6 funcionários, que também aumentei. E quesito faturamento, eu chegava a um teto, sem falar números, mas de 1x, e hoje é mais de 5x do que eu faturo. Então, o que Deus tem feito é muito grande na minha vida. Você está falando de um valor, depois que você se posicionou, isso já se multiplicou por 5 vezes mais. 5 vezes. Então, quer dizer, não dobrou, nem triplicou, 5 vezes mais. 5 vezes mais. E ele está falando, eu estou respeitando, porque eu sei, tá? Eu sei. Inclusive, é surpreendente o que está acontecendo com ele. É surpreendente. É sobrenatural. O valor já era um valor significativo. Agora, 5 vezes mais, ele foi para um nível completamente... eu acho que nem ele imaginava que pudesse fluir tanto, prosperar tanto. Sim. E sempre eu vinha e via aqui, né, os testemunhos de pessoas falando, nossa, hoje o meu dízimo é o meu salário, e eu sempre ficava, nossa, mas será que isso realmente acontece e tal? E depois de lá para cá, hoje, do meu último emprego de carteira assinada, hoje o meu dízimo é 3 vezes mais do meu último emprego de carteira assinada, só meu dízimo, fora os votos, fora as ofertas, que toda vez que eu piso na igreja eu faço. Então, isso mudou totalmente a minha vida. Carro dos sonhos, terreno em condomínio. Deus tem feito milagre na minha vida. Quantos anos você tem? 28. 28 anos. Novo, carro dos sonhos. Acho que ele anda num carro importado, é isso? Isso mesmo. Terrenos em condomínio fechado. Isso, exatamente. E você está ampliando os seus negócios, né? Estou indo para o maior investimento da minha vida, que o prédio já está alocado, o projeto já está pronto, e ele entra agora nos 52 dias, que é o maior projeto da minha vida. Irei inaugurar no último dia, se Deus quiser, desse projeto. Do último dia de? O projeto dos 52 dias. Dos 52 dias. Então, você já está alocado, não é um sonho, já é um projeto em execução. Inclusive, o Guilherme já foi lá orar comigo, está tudo certo, a chave está na mão, o projeto está pronto. Começamos a executar amanhã. Questão do estrutural, as coisas já começam amanhã. Seu nome mesmo? Rodolfo. Rodolfo, depois que você se tornou um cristão estável, antes você era instável, oscilante, inconstante, depois que você se posicionou em Deus, seu compromisso com Deus, sua presença, estando na igreja continuamente, fiel nos seus dias, nas suas ofertas, nos seus votos, aquilo que você escutava, que às vezes parecia como hoje você está vivendo. Hoje eu estou vivendo, com a graça de Deus. O que Deus tem feito é surreal. Eu nunca imaginei viver isso, porque, igual eu falei, eu sempre era inconstante, vinha, buscava bênção, e ia embora, e eu sempre ficava, será que acontece mesmo na vida de pessoas? Tudo que vem acontecendo na minha vida hoje, para mim, é inigualável, não tem
Nem palavra. Que você fala, qual o recado que você dá para o inconstante, para o oscilante, que é como você era? Acredita que realmente Deus faz. E eu sempre ficava assim, nossa, numa melhor hora, quando eu estiver estável, eu quero dizimar. Não, eu quero ofertar. Para mim, a oferta eu tinha uma cabeça muito pequena. Igual eu passava a oferta, eu ia na minha carteira, eu pegava a menor nota. Eu sempre tive isso comigo. Quando eu comecei a fazer os votos com Deus, tudo igual, eu vou vender tal coisa. Deus, se der certo esse negócio, o meu voto com o Senhor é X. E você começou a jogar Deus em todos os seus negócios? Em todos os meus negócios. Hoje passa de 20 funcionários, a empresa faturando 5 vezes mais. Outro negócio já vindo aí, que é o maior investimento da minha vida. Quer dizer, você na verdade só está começando, né? Sim, só estou começando. Que lindo, aos 28 anos, um garoto está arrebentando, está vivendo o que jamais imaginou. Só para recapitular, hoje, muita gente vem e olha só para a vida financeira, se Deus fazer, se Deus... E não é por aí. Hoje eu vivo uma outra experiência com que eu sempre chegava na igreja, eu pedia pela experiência de viver coisas surreais na vida financeira, mas eu nunca pedia na área de ser um bom filho, que hoje creio que sou, de ser um quase esposo. Então, Deus tem feito em todas as áreas, não só financeiramente, porque não adianta a gente pedir só financeiramente, porque nesse meio do caminho, no meio dessa jornada toda, no final do ano passado, eu conquistei uma coisa que era um desejo da carne, que eu tinha muita vontade e eu tinha necessidade de mostrar para o mundo que eu venci, que eu prosperei, eu tinha essa necessidade. E um dia uma palavra que saiu daqui, que eu não precisava me mostrar para o mundo, que os resultados em si iria falar por si. Então eu não precisava mostrar para o mundo que estava destruindo quesito filho, quesito esposo, quesito tudo, estava acabando com a minha vida. Aí eu falei, eu pedi muito para o Senhor essa bênção na minha vida, que era um sonho, eu já realizei, eu não quero mais. Eu fui e vendi, porque estava me fazendo mal. Então, hoje eu não peço só pela vida financeira, hoje eu peço pela minha família, pela minha vida espiritual, pela minha vida amorosa, que eu seja completo em tudo, não só financeiramente. Riqueza, só para coisa, já você fala. Riqueza e prosperidade são coisas distintas. Se você não aprendeu isso, riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Hoje, ele é próspero. Hoje ele tem mais do que riqueza. O dinheiro está vindo. Você entendeu que ele tinha necessidade que o mundo visse que ele venceu. Ele precisava mostrar para o mundo que ele venceu. Até ele entender que ele não precisava mostrar para o mundo que ele venceu. A coisa mais gostosa que tem é essa, querido. A gente vive para o Senhor, a gente vive... Quem são os pais dele? Está aqui? Olha lá, que lindo. Bom filho. Quase esposa ali do lado, quase esposa, não sei o que é isso, mas tudo bem. Já está decidido, eu entendi. Eu entendi que já está tudo encaminhado já. Né? Uma moça linda, Deus preparou para ele. Deus está sendo bom com você, viu? Está sendo bom, a moça é bonita. Então, olha que coisa linda. Isso é prosperidade. Ausência de necessidade. É suprido em todas as áreas. E aquilo que ele queria tanto, você viu que teve algo que ele tinha o desejo de conquistar, ele conquistou, mas ele não sentiu paz, ele vendeu, não é isso. Não é para o mundo. Desfrute, querido, sem dar satisfação para ninguém. Curta a tua vida com a tua família. Essas pessoas que às vezes a gente faz tanta força para mostrar para ela que venceu, está um pouco se lixando. Se você não tiver nada disso amanhã, são pessoas que vão criticá-lo. Né? Se você estiver no fundo do poço, vai ajudar a acabar de estar pouco se importando para você. Não se importa, mas Deus se importa. As pessoas que você ama, a sua família se importa. Esse é o importante. A gente se importar com quem se importa. A gente viver para quem se importa. Fazer é realmente viver pelo que importa, porque tem muitas coisas que não importam. Amém? Agora hoje,
Se o mundo naturalmente está vendo que ele venceu, naturalmente está vendo pelos resultados, e o projeto dele é grande, que eu sei também, é um projeto grande, ousado. Deus tem dado visão para esse menino, viu? Garoto de 28 anos, Deus tem dado visão para ele. Ele está montando, ele não mora aqui, ele mora na cidade vizinha, mas ele está montando algo grande que tem nessa cidade, ele está levando para lá. Só para recapitular, os meus projetos de conquista de 2024, eu já preciso fazer de novo, porque eu já realizei todos. Olha que lindo. Ele precisa refazer os projetos dele, porque estão todos materializados. Amém? Para Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Lindo. Ô Elaine, compartilha o que você começou falando aqui, por gentileza. Fala, pessoal, qual foi a sua experiência dentro dessa oração, dessa palavra que nós realizamos agora. Ô bispo, na verdade eu não estava nem preparada para testemunhar, que tem várias coisas para acontecer para me subir nesse altar mas e contar. Mas você vai vir para contar tudo isso. Mas 2024, há 20 anos atrás, eu vivi essa fé. Inclusive foi o bispo que me atendeu, né? Você lembra que eu vim aqui, eu fazia uma região, eu tinha um salário, e eles mudaram. Como o salário meu estava crescendo muito, eles falaram assim, a partir de agora, você não vai mais fazer essa região toda, você vai fazer só metade. Aí eu fiquei entristecida, e veio essa palavra, falou, olha, confia em Deus, porque agora vai ser malhada que vai nascer daqui para frente. O meu salário diminuiu, os meus clientes, eu recebi o mesmo salário. Aí eles falaram, não, agora em vez de você ficar com 2, você vai ficar com 1, resumindo, né? 4 vezes mudou o meu salário. E naquele momento, Deus fez 10 vezes o meu salário. Aí eu cheguei e falei, até contei o testemunho para o bispo, não sei se você vai lembrar. Eu tenho meu projeto para apresentar, inclusive. Eu falei assim, bispo, você não vai acreditar. Eu vou dobrar agora o meu salário, eu não quero mais esse salário. Eu quero 100 vezes mais. Aí você falou assim, Deus te abençoe, vai ser. E a hora que eu contei, eu disse, eu não acredito. Eu falei, bispo, agora vai ser 100. E foi 100. Então, assim... Eu lembro que nessa época dela, era mais ou menos assim, gente. Ela atendia cerca de 30, 40 clientes. Aí, de repente, teve um corte, você vai atender... Acho que era 3, né, Elaine? 3 clientes. 3 clientes. Ela falou assim, agora? Como é que eu vou ter o faturamento que eu tenho? Fique em paz. Vai nascer salpicado, listado, malhado. O que você precisava de 40, Deus vai fazer com 3. Aí, daqui a pouco, ela chega para mim e fala assim, bispo, o senhor não vai acreditar. Arrancaram os outros, agora eu estou com um cliente só. Falei, fique em paz, vai nascer só listado de salário. Ela passou a vender muito mais para aquele um. Sim. Deus abençoou aquele um, e aquele um cliente dela comprava tanto dela que supria pelos 40. E foi muita oração. Inclusive, semana passada, bispo, eu acordei 5 horas da manhã, contando meu testemunho do ano de 2000, inclusive para o senhor. Eu falei, gente, eu estou contando testemunho. Eu falei, bom, agora eu estou acordada mesmo, eu vou até o fim. Aí eu virei e falei assim, nossa, bispo, eu gastei 1 hora, não sei como que ninguém dormiu na igreja. Lindo. Mas assim, é verdade, eu fiquei aqui, eu cheguei aqui na igreja em 99, eu tenho todos os meus projetos guardados. Eu encontrei um de 2002, que foi uma cura que eu tive no ouvido. Aí eu falei, gente, eu não acredito. Quando eu olhei, eu falei, quantos desse jornal está aqui ainda na igreja? Eu só reconheci um. Eu fiquei aqui, tudo que eu sei, eu aprendi aqui. Eu saí daqui em 2013, porque um momento que eu olhei para o lado, eu me desviei e me envolvi com uma pessoa que não era daqui, e essa pessoa eu acabei me casando, e eu fiquei 9 anos casada. Então eu fiquei fora daqui por 11 anos. Eu só sobrevivi em pé, porque tudo que eu aprendi aqui nessa igreja foi que fez eu vencer cada dia na outra denominação que eu estava. E quando, como eu levo para a minha vida toda, o sucesso depende da fidelidade. Porque no decorrer dos 2 anos depois que eu saí daqui, meu tempo ficou tanto assim, enxuto com trabalho, que eu não tinha tempo para servir a Deus como eu servia aqui. E aí, na igreja que eu fui, não tem dízimo. Aí você foi deixando de dar o dízimo e fazer a oferta.
E isso, as coisas começam a ficar mais difícil, porque a partir do momento que você é fiel a Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Eu, graças a Deus, eu não perdi nada, mas porque tudo que eu aprendi aqui, nesta igreja, eu coloquei em prática. E um belo de um dia, o Senhor falou para mim assim: Elaine, eu vou te abrir o céu, para de murmurar, eu vou te abrir o céu, porque mais uma vez eu caí numa cilada. Eu falei, não vou desistir. Aí meu filho batizou e começou a servir a Deus. Ele sofreu um acidente, quase faleceu. E aí ele chegou na igreja lá na Murchi, sabe isso? E ali ele teve um encontro com Deus, batizou, hoje ele é obreiro lá. E aí eu comecei a vir com ele para poder incentivar ele. Aí um senhor falou comigo assim: lembra do primeiro amor, lembra onde tudo começou. Falei, Senhor, será que eu tenho que voltar para cá? Aí o Senhor confirmou e aqui estou de novo. Então posso dizer com cada propriedade, porque cada um que está testemunhando aqui de Vitória, as pessoas mais antigas aqui são da minha época. Tem gente que chegou ainda depois de mim, eu conheço o testemunho de cada um que está aqui. E o meu também, eu creio que eles lembram também. Sim. E tem muita coisa para contar, bispo, que dia 2, eu voltei para cá em fevereiro desse ano. Entrei aqui pensando assim, vou entrar sou advogada, né? Então eu tenho um escritório de advocacia, e com um restaurante, tomando meu tempo. Aí o Senhor falou assim para mim: eu vou te abrir o céu. Aí eu fui para poder me tornar team leader dessa agência que eu estava trabalhando, que eu fui ajudar, na verdade, minha amiga, me tornei corretora. Fui para ajudar, bispo, olha que cilada, né? Ela me convenceu a ser corretora. Aí eu peguei em primeiro lugar na agência. Quando a gente começou a conversar, eles aí falaram assim: não, Elaine, você não vai ser team leader não, você vai comprar a sua agência. E aqui estamos aqui com a nossa agência, vamos inaugurar ali na Andaló a nossa agência. E foi quando eu não conseguia mais servir a Deus durante o dia, passei a servir a Deus à noite, e aí o restaurante tomou meu tempo. Foi a atitude mais corajosa que eu tive, bispo, porque de fevereiro para cá, Deus está fazendo assim, o sobrenatural na nossa vida. Porque eu coloquei, nada vai impedir eu de servir a Deus. Isso. Eu tive a coragem de mandar todos os funcionários embora, pagar a rescisão, ficar sem carro, andar de a pé, mas não dever nenhuma ação trabalhista, e falei, agora eu vou servir a Deus, porque o lugar de Deus ninguém toma. E aqui estou, segunda, quarta, sexta e domingo aqui na igreja. Lindo, maravilhoso. E Deus está fazendo um milagre, vendendo um imóvel atrás do outro. Esse mês, se Deus quiser, isso vai ser 6 que nós vamos vender, né, Fátima? Tem 6 aí já para concluir. Então, assim, é Deus na nossa vida. E é só o começo. Só Ele que eu posso engrandecer, porque eu não sou nada. É só o começo. Só Deus. Maravilhoso. Para Jesus. Salmo 60 diz assim: com o auxílio de Deus, diga comigo, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Salmo 108:3, diga comigo, com Deus faremos proezas, Ele esmagará os nossos inimigos. 1 Crônicas 29:12, diga assim comigo, a obediência é a chave para todas as portas. Leia aqui comigo, toda riqueza e prosperidade vem de quem? Davi falando com Deus. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força. Agora em voz alta, por favor. Mais uma vez. Pode tornar grande e forte quem? Quem? Principalmente você. Grande e forte está dizendo rico. Grande, poderoso, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Olha que testemunho do garoto ali.
qualquer pessoa jovem que a partir do momento que dá lugar a Deus, Deus começa a fazer. São decisões. A melhor coisa que existe é viver por fé. Aqui em 1 Samuel 14, diz assim, Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar o destacamento daqueles filisteus incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará. Diga comigo em voz alta: pois nada pode deter o Senhor. Diga, Ele pode vencer com muitos guerreiros. Diga aí também, com apenas uns poucos. Ou com muito ou com pouco, Deus pode dar vitória. Ou com muito ou com pouco. Esse texto aqui para mim é encantador. Esse texto, por conta de um posicionamento de Jonatas, de um posicionamento, Deus fez uma reviravolta na nação inteira. Porque quando a nação, os filisteus que nós falamos ontem, falamos a semana passada, que tinha um monopólio do ferro, e para subjugar Israel, eles não permitiam que Israel tivesse espadas. Eles monopolizaram o ferro, então eles não tinham como fazer armas. Aí só Jonatas e Saul tinham armas. E esse rapaz, vendo a passividade do pai dele, ele disse: eu não vou ficar parado aqui. E ele foi, e ele subiu um penhasco, ele com o escudeiro dele, e ali, através daquela atitude, naquela batalha, ele eliminou com 20, e daquela situação, foi uma reviravolta tão grande, tão poderosa, por conta do posicionamento dele, a nação que estava sendo subjugada. Sabe o que? Eu ia até falar sobre isso. Jonatas e o escudeiro. Ele escalava, Jonatas puxava e o escudeiro matava. Jonatas puxava, inclusive eu ia falar um pouco sobre isso, não deu tempo, eu ia falar sobre isso lá no Encontro de Casais. Porque todo mundo precisa de um escudeiro do lado. Todo mundo precisa do seu fiel escudeiro ao lado. Todo mundo precisa, primeiro, ser um Jonatas, corajoso. Eu vou enfrentar, eu acredito, seja com pouco ou com muito, Deus pode dar vitória. Seja com pouco ou muito, Deus pode dar vitória. E eles foram, só os dois, e através do posicionamento daqueles dois, um derrubava e o outro matava, um derrubava e o outro matava, foram eliminando. Deus causou um rebuliço, que a nação inteira se levantou, e eles viraram o cativeiro que eles estavam, a situação vergonhosa que eles estavam, foi virado por causa do posicionamento de um. Agora, eu comecei hoje, quem estava comigo na live hoje pela manhã? Eu comecei hoje falando das principais virtudes de Davi. Acabei de fazer uma leitura de Davi. Que Deus pode tornar grande e forte quem? Quem? Ele está falando dele mesmo. Deus pegou a mim, um garoto, pastor de ovelha. Olha o que Deus fez com a minha vida. E aí eu trouxe as principais características de Davi, que, como disse hoje lá, depois de Jesus é o nome mais citado na Bíblia. Mais de 900 vezes. O nome Davi é mais citado do que Abraão, do que Moisés. 1.100? Então você já multiplicou aí. Imagine. Então espera aí, nós precisamos saber quais são as características desse homem. Primeira delas, Davi era revestido um homem cheio do Espírito Santo. Diga comigo, um homem cheio do Espírito Santo.
Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Eu amo essa palavra, eu amo, isso corta no meu coração. Diga em voz alta comigo: a partir daquele dia. Diga: a partir daquele dia. Diga, teve um dia que virou, um dia que tudo mudou, o dia que o Espírito tomou a vida dele, foi uma mudança. A partir daquele dia, diga comigo: o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir daquele dia, o Espírito tomou a vida dele. A partir daquele dia, Davi se tornou imbatível. A partir daquele dia, Davi não perdia uma guerra. A partir daquele dia, Davi não perdia uma batalha. Por quê? O Espírito se apoderou da vida dele. Eu tenho falado algo nos últimos dias que tem gritado muito forte no meu coração. Desde o dia que Deus me acordou na madrugada. E eu já falei umas 2 vezes ou 3 vezes isso aqui. E eu gostaria que entrasse dentro de você, porque entrou dentro de mim. Lembra de Samuel 10,6: o Espírito do Senhor se apossará de você e te mudarás em outro homem quando esses sinais acontecerem. Faça o que vier às tuas mãos, faça o que te pedir a ocasião, porque Deus está com você, certo? Ele virou o coração, Saul virou o coração e o Espírito mudou o coração dele. Qual o entendimento disso? Para a próxima fase tem que mudar o coração. Precisa de coração renovado, coração novo para ir para a próxima fase. O nosso coração não está pronto para a próxima fase. Se não tiver um coração, Deus mudou o coração dele. Por que Deus mudou o coração? Porque senão Deus não podia cumprir o que Deus tinha com ele. Está entendendo ou não? Esse coração me trouxe até aqui. Esse coração trouxe esse resultado. Por que é necessário uma mudança de coração, Senhor? Porque o coração, talvez que está aí hoje, pode ser um coração amargurado, um coração medroso, um coração temente, um coração covarde, traumatizado. Pode ser eu não sei. O coração tem que mudar. O Saul tinha um coração, ele se sentia pequeno, inferioridade, era medroso. Então, quando o Espírito tomou a vida dele, você já vê no capítulo 11, ele tomado pelo Espírito, ele vencendo uma batalha de forma sobrenatural. O Espírito da coragem, da fúria, tomando a vida dele para não se conformar com a situação que ele estava se conformando. Diga assim comigo, diga: Senhor, me dê o coração da próxima fase. Diga: eu quero um coração preparado, renovado, porque eu quero viver a próxima fase. O mesmo coração não vai, querido. Ele não está pronto. É a mesma forma de pensar, de agir, de sentir, são os mesmos sentimentos. Não vai. Se serve para você, se a minha palavra tem crédito, essa é a oração que eu estou fazendo para Deus. Desde o dia que Deus me acordou, isso entrou dentro de mim. Eu entendi que se o coração não for mudado, quer dizer, tem evoluções para acontecer. Do dia que o Espírito, aí vem Deus e dá o testemunho, né? Vem Deus e testemunha sobre Davi: encontrei meu servo Davi e ungiu com o meu óleo sagrado. Olha que coisa linda, eu encontrei quem estava procurando. Será que Deus não está procurando os Davis de hoje? Sim ou não? Sim ou não? Então fala: eis-me aqui, Senhor. Diga: o Senhor já encontrou. Agora, será que você realmente está se fazendo a pessoa certa? Eu estou aqui, Senhor. O Senhor está falando: eu encontrei o meu servo Davi. Deus testemunhando dele. Segunda característica: Davi era músico, diga comigo, um verdadeiro adorador. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Tocava, louvava. Tanto é que quando Saul ficava endemoniado, quem expulsava o demônio dele?
louvando. Era um adorador. Era um adorador. Aprenda, seja um adorador. Sabe como é que a gente muda a atmosfera do lugar onde nós estamos? Adorando. Louvando a Deus, adorando o nosso Deus, mudando a atmosfera que está ali, ó, talvez uma atmosfera pesada, carregada. Nós mudamos louvando. Amém? Amém. Quem sabe louvar? Quem sabe adorar? Se você aprendesse isso, tem dia que os dias são infernais. Mas como é que a gente muda a atmosfera? A nossa interna primeiro, para mudar a externa. Adorando. Louvando a Deus. Pegando um corinho e começando a cantar ali onde você está. Estas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Daquele que veio para cantar, louvar ao Senhor. Tanto é que os salmos, boa parte dos salmos, são orações e adorações de Davi. Amém, pessoal? O clima está pesado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Alegria. Fica olhando não, canta de olho fechado. Grande é o Senhor. A vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos. Diga, pois só tu és. E a atmosfera muda. A atmosfera muda. Começa pela sua interna. Ela muda, você já vai ver que aquela tristeza, aquela opressão, talvez aquele sentimento horrível que está dentro de você já começa a ser eliminado, dissipado. Ele era um guerreiro, era um homem de guerra, um guerreiro valente. Terceira característica, diga comigo, guerreiro valente. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Diga comigo, e é um guerreiro valente. É corajoso, é valente, não foge da batalha, não foge da guerra. Era um orador, uma pessoa que sabia falar bem, se comunicava bem, outra característica dele. Sabe uma coisa que eu vi pela primeira vez, eu não tinha visto, confesso a você. Meditando, eu vi um versículo. Você já ouviu? Nós oramos aqui recentemente. Tem pessoas que valem por 100 e tem pessoas que valem por... O que precisaria de 100, um faz.
E tem gente que o que precisaria de 1000, um faz. Você já leu na Bíblia quantos que Davi representa? Já leu ou não? Vou ler. Dá o versículo. Mas os homens lhe disseram: não faça isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que a metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Diga comigo: tu, porém, vales por 10.000 de nós. Você vale por 10.000 de nós. Nós não fazemos falta, mas você vale por 10.000 de nós. Olha a unção que estava sobre a vida desse homem. Até os soldados reconheciam: você vale por 10.000 de nós. Você, até a distância, você nos ajuda. Até a distância você pode nos ajudar. Quem quer essa unção? Em nome de Jesus, diga assim: eu tomo posse dessa unção. Diga: eu tomo posse da unção de Davi. O que precisaria de 10.000, diga: eu vou fazer. Haverá essa unção sobrenatural sobre a minha vida. Diga: unção de crescimento, de avanço, de progresso. O que necessitaria de milhares de pessoas, diga: eu vou fazer. É isso que acontece. O que precisaria de 10.000, e não é ele que está falando dele, não, são as pessoas. Você vale por 10.000. Ele era um orador, sabia falar bem. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa, um guerreiro valente, sabe falar bem. Já vou no outro aqui, ó. Diga comigo: tem boa aparência. Sabe falar bem, tem o quê? Tem boa aparência. Coloca aí no teu currículo. Sabe se comunicar bem, influencia, é controlado para falar. Sabe por que ele sabia falar bem? Sabe por quê? Boca ungida. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Diga comigo: sua palavra esteve em minha língua. Sabe por que eu falo bem? A palavra de Deus está na minha boca. O Espírito de Deus fala por meu intermédio. Falar bem é a alma do negócio. É ou não é? Para um casamento dar certo, não tem que falar bem? Comunicação não é tudo? Para um negócio dar certo, para um profissional ser bem sucedido, não tem que falar bem? Tem que saber se comunicar bem? Tem, sim ou não? Sim. É unção, Davi. Característica do Espírito que estava sobre a vida de Davi. Ele era um homem abençoado por Deus. Deus era com ele. Essa é a melhor de todas. Um dos oficiais respondeu: conheço o filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. E agora o principal, fala em voz alta, diga: e o Senhor está com ele. Agora, como é que esses caras sabiam que o Senhor estava com ele? É um cara apresentando o currículo dele. É alguém falando para o rei, indicando: olha, eu conheço um rapaz, o filho de Jessé, e deu todas essas características aqui, ó. E olha que lindo, ó. Diga comigo: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia, Deus dava vitórias. Aonde ele ia. Você acredita nisso ou não? Acredita nisso ou não? Diga: eu creio nesta unção. Diga: o meu Deus me dará vitórias aonde eu for, aonde eu pisar. Diga: Deus será comigo. Diga: Deus me dará vitórias. Todos os lugares, Deus me dará vitórias. Eu creio nesta unção. Diga: eu possuo esta unção, porque o Deus de Davi, diga, é o meu Deus. Tinha um currículo, era um homem de um excelente currículo. Qual é o currículo deles? Respondeu Saul: você
Essa palavra é muito interessante. Diga comigo, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Essa é a palavra que você mais vai ouvir. Você não tem condições, você não dá conta, não é para você. Essa é a palavra que você mais vai ouvir. Você não é, ó, a sequência, ó. Você é apenas um rapaz, você é apenas um garoto, você é apenas uma mulher, você é apenas uma dona de casa, você é apenas uma mãe, você é apenas um senhor que já passou da idade, você é apenas uma pessoa humilde que nasceu em uma família pobre, você é apenas, é o que você vai ouvir. É o que ele ouviu. Mas ele tinha um currículo. Ele tinha uma história. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar o leão e o urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou, diga comigo, o Senhor me livrou. Olha o que ele diz: das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. É currículo. Quem já foi curado aqui? Quem já foi abençoado financeiramente? Isso é currículo. Querido, é isso. O Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que liberta, é o Deus que prospera, é o Deus que levanta o pequeno, é o Deus que faz todas as coisas. O problema é que muitas vezes a gente já tem experiência, já fomos curados, mas não acreditamos que podemos prosperar. Fomos prosperados, mas não acredito no milagre da restauração, não acredito no milagre da restituição, não acredito no milagre da prosperidade, não acredito. Aí que está o problema. O Deus que cura é o Deus que salva, é o Deus que ressuscita, é o Deus que opera milagres, é o Deus que levanta o pequeno, é o Deus que abre portas, é o mesmo Deus. Mas por que temos fé para uma coisa e não temos para outra? Por quê? Porque talvez já ouvimos isso. Fomos criados num ambiente que não vimos isso acontecendo, não vimos prosperidade, não vimos os nossos pais crescendo, prosperando, ouvimos que teve muito e perdeu, fracassou, aí fica aqueles traumas, as experiências do passado, as experiências que tivemos na força do braço, quando não estávamos em Deus, então agora isso parece que é lei, isso parece que agora, a partir de agora será sempre assim. Não. Nova criatura, nova vida. Nasceu de novo é para viver uma vida nova. Um posicionamento novo. Olha o testemunho do menino. Desculpa falar menino, viu? Você é um homem já barbado. Olha o testemunho dele. Inconstante, vida inconstante. Oscilante, vida oscilante. Mas quando se posicionou, a vida estabilizou. Se estabilizou. É um posicionamento. Tem gente que precisa de um posicionamento sem volta, uma posição, tomar uma decisão sem volta. Olha que coisa linda que Davi fala. Samuel 22:35, diga comigo, é Ele que treina as minhas mãos para a batalha. Diga assim comigo, ó, prova não é prova, é treinamento. Diga, luta não é luta, é treinamento. Você quer ir para coisas maiores? Deixa Deus te treinar. Tem situações, muitas situações que Deus permite, Deus está nos treinando para a próxima fase, nos treinando para o nível superior, nos treinando para coisas maiores, porque se nós não dermos conta desse nível, como é que nós vamos para o maior? É verdade ou não é? Essa medida está me matando, como é que eu vou para uma medida maior?
É Ele quem me treina, é Ele que treina as minhas mãos, é Ele que fortalece os meus braços para que eu arque o arco. É Ele. Olha que visão linda. Deus me treina para as batalhas. Tem situação que é um treinamento, como é que você vai lidar com ela? Tem situação que se levanta, é um treinamento, como é que você vai lutar? Como é que você vai lutar? Vai se levantar em oração, vai se levantar em jejum ou em murmuração, reclamação, choramingação que não vai resolver nada? São os treinamentos. Como é que eu vou resolver essa questão? Está aqui, chegou para me treinar em alguma coisa, o que eu vou aprender com isso? Sétima, ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha Deus falando acerca dele. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, diga comigo, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha. Deus testemunhando dele. O que Deus está procurando? Homens segundo o coração de Deus. O que significa? Homem sensível para fazer tudo que é da vontade do Senhor. Não é a minha vontade, qual é a sua, Senhor? Qual é a sua? Porque nós estamos na era do propósito, meu propósito, meu propósito, meu propósito, meu propósito, meu propósito, descobrir meu propósito, descobrir meu propósito, e o de Deus com você. E qual é o de Deus? Eu preciso saber qual é o de Deus comigo. Que às vezes o meu é tão pequeno, o dele é tão grande. Não é verdade? O propósito dele é tão grande comigo. Davi reinou sobre todo. Quantas características eu já dei? Nem lembro, bispo. Nem escutei a metade do que o senhor falou. Agarrai ao máximo todas as oportunidades. Porque às vezes a gente fala assim: o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que fazer. Deus está falando com você. Quais são os passos? Bicho, quais são os passos? Do que nós lemos aqui, qual é o primeiro passo? Faz isso comigo não, que eu te está comigo. Qual é o primeiro passo do que nós falamos aqui? Eu já falei 7, se eu não der conta de falar uma, aí eu vou pedir demissão do cargo. Ponto, cheio do Espírito Santo. O Espírito tomou a tua vida, vai mudar teu coração. O Espírito tomou a tua vida a partir do dia que o Espírito toma a nossa vida. Bispo, é mar de rosas? Não! É guerra. Mas é com guerra que você vai crescendo, é com guerra que você vai avançando. Você não perde mais as suas batalhas. Davi não perdia a guerra, gente. Davi não perdia a guerra. Ele teve muitas, mas não perdia. Qual a outra? Um adorador. Um adorador. É o rei que estabeleceu o reino de maior adoração a Deus. Você sabia ou não? Que foi o rei que estabeleceu adoração no seu reino inteiro. Que levantou sacerdotes e mais sacerdotes para adoração. Quem está entendendo? Posso dar um choque de realidade? Cochila não. Se a sua vontade de vencer não for maior do que o seu sono, você não vai sair do lugar. Ninguém vai comer por você, ninguém vai beber por você, ninguém vai escutar por você, ninguém vai orar por você, ninguém vai jejuar por você, ninguém vai buscar por você. Ponto. A guerra que é sua, é sua. Não adianta você reclamar de absolutamente nada. Não fica triste comigo, não.
Se você não comer, alguém vai comer por você? Se você não beber, alguém vai beber por você? Vai, sim ou não? Se você não orar, se você não buscar meditar, se você não buscar estabelecer um relacionamento com Deus, ninguém vai fazer isso por você. Quanto você tem de sede, quanto você tem de fome. O dia que a sua sede e a sua fome for maior do que a passividade, a preguiça, a inércia, a vontade de dormir, a vontade de descansar, o dia que a vontade de comer, ninguém te segura. O que eu falei nos últimos dias? Desejos fortes produzem o quê? Orações fortes. Desejos fracos produzem orações ineficazes. Desejos fortes vão produzir orações poderosas. O desejo é forte, aquilo arde dentro de você. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o povo. Jeremias diz: então lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Tem uma coisa muito linda, o testemunho final de Davi. Davi dizendo assim, a minha dinastia, a minha família está em paz com Deus. Eu estou em paz, a minha família está em paz com Deus. Que coisa linda. A minha família. Diz assim, 2 Samuel 23, diz: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve na minha língua. O Deus de Israel falou a rocha de Israel me diz: quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol. É como o quê? Ao nascer do? Quer dizer o quê? Brilha. Brilha, brilha. Numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia, quer dizer, minha família está de bem com Deus. Diga comigo, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Aliança eterna, Ele não quebra. Ele não quebra. Sai da minha geração, vai para essa geração, vai para os meus netos, vai para os meus bisnetos. Deus não quebra. Quem quebra somos nós. Deus não quebra. Aí ele diz assim: certamente, vamos lá em voz alta, diga comigo, certamente me fará prosperar em... Não é talvez, eu acho, certamente, é certo, me fará prosperar em tudo. Diga comigo, e me concederá tudo quanto eu. Sabe por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus, e a aliança faz a pessoa prosperar. Deus não quebra, Deus concede o desejo do coração. Amém, gente? Fique em pé, por favor. Eu ia longe aqui ainda. Feche os seus olhos. Diga mais uma vez, diga: certamente me fará prosperar em tudo. Diga: e me concederá tudo quanto eu desejo. Nós precisamos dessa unção, gente. Que o Espírito Santo tome a tua vida. Que o Espírito Santo faça de você um adorador por excelência. Não tem problema que Deus não possa resolver. Não tem pequeno que Deus não possa levantar. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Aqui nós meditamos, tem algumas direções para nós.
Diga assim: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? O Senhor disse: Ele fará tudo que for da minha vontade. A felicidade está em fazer a vontade de Deus. A felicidade, a realização está na vontade de Deus. Sabe por quê? A gente só vê o que está diante dos nossos olhos. Deus está vendo lá na frente. Deus está vendo seu futuro já. Deus está vendo o futuro glorioso que Ele preparou para você. Diga comigo. Diga: eu quero ter um currículo, um histórico de experiências incríveis com meu Deus. Sabe, quando falaram você não pode, a primeira coisa que ele diz: eu já tenho um currículo, eu já tenho uma história, filho. Ah, você não tem condições. Sabe o que ele estava dizendo? Você não pode dizer isso, você não conhece a minha história com Deus. Eu já lutei com o leão e com o urso. O que é esse filisteu, esse incircunciso filisteu? Você sabe que quando um urso fica em pé, em cima das suas patas, ele atinge, dependendo do tamanho desse urso, é quase 3 metros de altura. O que você acha que Davi enxergou quando Golias estava diante dele? Ele só viu mais um urso lá. Só mais um urso, porque ele já estava acostumado a lutar e ver Deus lhe dar vitória. Nós precisamos dessas características, dessas experiências com Deus. Diga comigo: assim como Deus foi com Davi, Deus é comigo. Lembra? E o Senhor está com ele. Que lindo. Ele sabia falar bem, porque Deus falava na boca dele. Era um excelente orador, porque Deus falava na boca dele. Era um guerreiro valente. Que currículo, hein? Que currículo. Um verdadeiro adorador. E um homem cheio do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, toma a minha vida. Diga: eu quero ser dirigido pelo Senhor. Diga: Espírito Santo, faz de mim um verdadeiro adorador. Faz de mim um guerreiro valente. Diga: unja as minhas palavras, para que da minha boca saia palavras sábias. Diga: Espírito Santo, diga: me capacita. Diga: Espírito Santo, seja comigo, como o Senhor foi com Davi. Diga: Espírito Santo, diga: me abençoa, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Fala com ele agora. Diga: Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, meu Deus, eu quero. A Bíblia diz que Deus ia levantar uma geração de Davis, uma multidão de Davis, e Deus quer levantar pessoas com esse espírito, com esse coração. Deus quer levantar homens e mulheres poderosos para fazer a diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Deus quer te abençoar. Deus quer que você faça proezas através dele, em nome do Senhor Jesus. Deus quer te dar visão, direção, sabedoria, ideias, criatividade, coragem, ousadia. Deus quer te dar unção para ir além, muito além de onde você chegou. É só o começo, é só o começo. Onde você chegou é só o começo. Deus tem coisas maiores com você. Deus tem coisas maiores. Deus tem negócios maiores, portas maiores, contratos maiores, clientes maiores, negociações maiores. Deus tem coisas maiores. Deus tem uma unção maior para você, em nome do Senhor Jesus. Diga a Deus agora em oração: me dê o coração da próxima fase. Me dê o coração da próxima fase. Eu quero o coração preparado para a próxima fase. Eu quero ser treinado pelo Senhor. Eu quero o coração. Diga: mas é pelo teu Santo Espírito. Tem poder, mas é pelo teu Santo Espírito. Seja com pouco ou com muito, Deus pode te dar vitória.
Em Deus você vai fazer proezas. Em Deus você vai fazer proezas. Com poucos ou muitos, Deus pode e vai te dar vitória. Coloca o teu espírito em mim. Me dê o coração preparado, Senhor. Me dê o coração preparado para a próxima fase. Deus precisa preparar o teu coração para o próximo nível. O mesmo coração não está preparado para o próximo nível. Dê liberdade ao Espírito Santo. Deus, prepara o meu coração para o próximo nível. Prepara o meu coração para a próxima fase. Sobre nós sopra, vem sobre nós sopra, maravilhoso é. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: ali vai um adorador, ali está um guerreiro valente. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: a boca dessa pessoa é ungida, a boca desse homem, a boca dessa mulher é ungida. Que elas possam olhar para você e dizer: ele tem boa aparência, Deus está nele, o Espírito de Deus está com ele. Que as pessoas possam olhar para você e ver que você é ungido, que você é um separado. O projeto de Deus com você. Se você estiver entendendo isso, Deus vai falar por teu intermédio, Deus vai falar com você. Deus vai te treinar. Deus vai te dar revelações. E essa unção, você leu comigo, Deus dava vitórias a Davi em todos os lugares que ia. Ah, não é lindo isso? Deus dava vitórias. Deus dava vitórias. Não é em alguns lugares, é em todos. Todos, não é em alguns lugares, em todos os lugares, Deus dava vitórias a Davi. Havia uma unção ali. E Deus quer fazer isso com você. Senhor, abençoe todos os homens e todas as mulheres que aqui estão. Abençoe o trabalho dela. Abençoe os negócios dela. Abençoe a obra das mãos dela. Abençoe, Senhor. Abençoe e prepare ela para coisas maiores, muito maiores. A capacidade vem do Senhor. Se você tem um negócio, abençoe o teu negócio. Fala o nome dele e diga: esse negócio vai começar a crescer a partir de agora de forma sobrenatural. Coisas que não são naturais vai começar a acontecer nesse lugar. Fala o nome do teu negócio. Fala o nome do teu negócio. Esse lugar é ungido, é consagrado. Esse lugar, o sobrenatural acontece nesse lugar. Se você não tem um negócio, fala com você, fala o teu nome. Fala o teu nome e profetiza sobre a tua vida. O sobrenatural, coisas sobrenaturais, coisas que não são naturais, vai acontecer na minha vida. Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio no Deus do sobrenatural. Senhor, envia os teus anjos em cada lugar, em cada empresa. Envia os teus anjos, Senhor, que a tua unção seja derramada sobre esses lugares, que a unção de crescimento, de abundância, de prosperidade seja derramada sobre esses lugares. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus a vida de cada pessoa que aqui está, a empresa, os negócios dela. Meu Deus, eu declaro contratos maiores, vendas maiores, negociações maiores, faturamento maior, clientes maiores, em nome do Senhor Jesus, promoções. Eu declaro em nome de Jesus portas maiores abertas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma sabedoria maior, ó meu Deus, uma criatividade maior, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo esta unção, uma unção de crescimento sobrenatural sobre a vida de cada homem, cada mulher que aqui está. Diga: eu creio nisto. Diga: eu recebo esta unção, eu tomo posse
Diga: o que não é comum vai se tornar comum. O que não é natural vai se tornar natural em bênçãos, crescimento, avanço, progresso, prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. A bênção de Deus na minha vida é a grande diferença. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.